Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje veremos planos tangentes sobre superfícies de nível. Bem, eu sou o professor Carlos Alvelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Considere uma superfície S na qual seu gráfico é dado pela equação W igual a f de x de y de z, onde f é uma função de três variáveis. E seja P, x0, y0 e z0 um ponto pertencente à superfície S, a equação f de x de y de z igual a k representa uma superfície de nível da função f. Considere ainda uma curva qualquer C sobre a superfície S, passando por P, tal que C é descrita pela função vetorial contínua R de t igual a x de t, vírgula y de t e z de t. Lembre-se que R de t é o vetor posição. No ponto P temos T0 como o valor do parâmetro t, e então teremos R de T0 é igual a x de T0, y de T0 e z de T0. Sabendo que a curva C está sobre a superfície S, então qualquer ponto de coordenadas x de t, y de t e z de t deve satisfazer a equação f de x de y de z igual a k, ou seja, f de x de t, y de t e z de t igual a k, que vai ser a equação 1. Então, peguei esse ponto aqui e substituir ali, certo? Na funçãozinha nossa aqui. Considerando x, y, z e f funções diferenciáveis de t, então, usando a regra da cadeia para diferenciar a equação 1, vamos obter derivada parcial de f em relação a x, que multiplica dx dt, mais a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica dy dt, mais a derivada parcial de f em relação a z, que multiplica dz dt, igual a zero. Então, vai ser a equação 2 aqui para nós. E sendo o gradiente del f igual a derivada parcial de f em relação a x, vírgula, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z, e a derivada r' de t igual a x' de t, y' de t e z de t, podemos escrever a equação 2 aqui como um produto escalar da seguinte maneira: del f escalar r' de t igual a zero, que vai ser para nós aqui a equação 3. Vamos continuar aqui do lado. Bem, eu vou escrever a equação 3 aqui em cima. E no caso do t for igual a t0, nós temos que o vetor r de t0 vai ser igual a x0, y0 e z0, e a equação 3 se torna assim: o vetor gradiente no ponto x0, y0 e z0 escalado para r de t0 vai ser igual a zero. Então, essa aqui vai ser a equação 4. Então, essa equação 4 ela nos informa que o vetor gradiente no ponto P, isto é, del f de x0, y0 e z0, ele é perpendicular ao vetor r de t0, a qualquer curva sobre S passando por P. É o que nós temos aqui na figura 1. Olha só, aqui eu tenho o R3, certo? Aqui em azul eu tenho a superfície S, tenho o ponto P aqui e eu tenho a curva C que está passando por P. E aqui nesse ponto eu tenho o vetor gradiente del f, x0, y0 e z0, perpendicular ao vetor r' de t0. Certo? E quando nós temos esse vetor gradiente no ponto x0, y0 e z0 diferente de zero, costumamos determinar o plano tangente sobre a superfície de nível f de x, y, z igual a k, no ponto P, x0, y0 e z0, como aquele plano passando por P e tendo o vetor gradiente f de x0, y0 e z0 como vetor normal. Então, aqui eu tenho o plano tangente no ponto P e o vetor gradiente ele é um vetor normal deste plano. Então, vamos escrever a equação do plano tangente utilizando a equação geral do plano, que é a equação 1, vista lá na aula 38 do CCVV, da seguinte maneira: derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 e z0, que multiplica x vezes x0, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 e z0, que multiplica y menos y0, mais a derivada parcial de f em relação a z no ponto x0, y0 e z0, que multiplica z menos z0 igual a zero, que aqui estou chamando de equação 5. Bem,
Temos também uma reta que passa por P, sendo perpendicular ao plano tangente, e denominamos de reta normal, AS em P. E sua direção é dada pelo vetor gradiente, del f de x0, y0 e z0. E podemos representar essa reta normal utilizando as seguintes equações simétricas. X menos x0 dividido por derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 e z0, igual a y menos y0 dividido pela derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 e z0, que é igual a z menos z0 dividido pela derivada parcial de z no ponto x0, y0 e z0. Isso daqui vai ser a equação 6. Então, os denominadores aqui dessas equações simétricas são as componentes do vetor gradiente. Ok? Então, vamos continuar. Agora, se tivermos um caso particular em que a equação de uma superfície é dada por z igual a g de x e y, onde o s representa graficamente uma função g de duas variáveis. Então, sua equação pode ser escrita dessa maneira: f de x, y e z é igual a g de x e y menos z igual a zero. Aqui vai ser a equação 7. E considerando S como uma superfície de nível da função f, onde k é igual a zero, logo a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 e z0 vai ser igual a derivada parcial de g em relação a x no ponto x0, y0. A derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 e z0 vai ser igual a derivada parcial de g em relação a y no ponto x0, y0. E a derivada parcial de f em relação a z no ponto x0, y0 e z0 ela vai ser igual a 1. E de tal forma que a equação 5 que nós vimos anteriormente será dada igual a derivada parcial de g em relação a x no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0 mais a derivada parcial de g em relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0 menos z menos z0 igual a zero, que aqui eu vou chamar de equação 8. Então, sendo a equação 8 equivalente à equação 3, que nós vimos lá na aula 39 do CCVV. Ok? Então, dá uma olhadinha lá nessa aula, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Encontre a equação do plano tangente e as equações simétricas da reta normal ao parabolóide elíptico de equação x ao quadrado mais z ao quadrado menos 3x menos 2y mais 2z igual a 5 no ponto 2 menos 2 e 1. Então, vamos à solução deste exemplo. Solução. O parabolóide elíptico é a superfície de nível com k igual a 5 da função f de x, y de z igual a x ao quadrado mais z ao quadrado menos 3x menos 2y mais 2z. Então, dessa função de três variáveis aqui. Olhando aqui na nossa equação aqui do parabolóide, que eu tenho do lado esquerdo são as variáveis x, z, x, y e z. E do lado direito tem uma constante aqui que é o nosso k. Então, teremos derivada parcial de f em relação a x vai ser igual. Vou derivar aqui essa função em relação a x. Então, x ao quadrado, minha variável. Então, vou derivar x ao quadrado vai dar 2x. Z ao quadrado é constante, dá zero. Menos 3x em relação a x vai dar menos 3. Menos 2y mais 2z constante aqui vai dar zero. Agora, derivando f em relação a y. Então, x ao quadrado, z ao quadrado, menos 3x, tudo vai dar zero. Derivada de menos 2y é menos 2. Derivada de mais 2z é zero. Agora, derivando em relação a z. Então, x ao quadrado dá zero. Z ao quadrado vai dar 2z. Menos 3x menos 2y vai dar zero. E mais 2z, a derivada vai dar 2. No ponto 2 menos 2 e 1 temos derivada parcial de f em relação a x no ponto 2 menos 2 e 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui essa derivada dela e vou substituir o x aqui por 2. 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4 menos 3, 1. Agora eu vou substituir aqui o y por menos 2. Mas aqui eu tenho uma constante, então vai dar derivada parcial de f em relação a y vai dar menos 2. Agora a derivada parcial de f em relação a z no ponto 2 menos 2 e 1. Vou trocar o z por 1. 2 se multiplica z 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. E, portanto, a equação do plano tangente é dada por derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, menos 2 e 1, que multiplica x menos o x0.
mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 2 menos 2, 1, que multiplica y menos y0, mais a derivada parcial de f em relação a z no ponto 2 menos 2, 1, que multiplica z menos z0, que vai ser igual a 0. Derivada parcial de f em relação a x no ponto 2 menos 2, 1, ela é igual a, cadê onde nós calculamos? Aqui, ó, em relação a x é 1. X menos x0 no ponto, aqui, ó, x aqui vale 2, então x menos 2, menos não, vamos ver agora. Derivada parcial de f em relação a y, onde é que ela está? Está aqui, ó, menos 2. Menos 2 que multiplica y menos y0. Y0 é menos 2. Com esse menos vai dar mais, y mais 2. Mais derivada parcial de f em relação a z, ela está aqui, né? Ó, é 4. Então é 4 que multiplica z menos z0. Z0 é 1, certo? Igual a 0. 1 vezes x, 1 vezes menos 2, x menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes mais 2 dá menos 4. Mais 4 que multiplica z, dá 4z. Mais 4 que multiplica menos 1 dá menos 4 igual a 0. Logo, a equação do plano será x menos 2y mais 4z. Agora aqui eu vou somar os constantes. Menos 2, menos 4 e menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Menos 2, menos 10. Então a equação do plano vai ser o quê? X menos 2y mais 4z menos 10 igual a 0. E agora vamos ver as equações simétricas da reta normal, que ela é dada por, vou chamar aqui essa reta normal de R. 2 pontos, x menos x0 dividido pela derivada parcial de f em relação a x no ponto 2 menos 2 e 1, que é igual a y menos y0 dividido pela derivada parcial de f em relação a y no ponto 2 menos 2 e 1, que é igual a z menos z0 dividido pela derivada parcial de f em relação a z no ponto 2 menos 2 e 1. Substituindo, x menos x0. X0 é, tá aqui, né? Vamos colocar, olha aqui, é 2. Igual a y menos y0. É menos 2, y mais 2. Igual a z menos z0. Z0 é 1, z menos 1. Agora aqui nós temos a f de x é 1, a derivada parcial de f em relação a x é 1, de f em relação a y é menos 2 e de f em relação a z é 4. Então aqui eu vou ficar com 1 aqui no denominador, né? Vou colocar representando aqui, menos 2 aqui e 4 aqui. Então, logo a nossa equação das equações simétricas da reta normal vai ser quem? X menos 2 igual a y mais 2 dividido por menos 2 igual a z menos 1 dividido por 4. Então vamos representar a nossa situação aqui graficamente, usando o software GeoGebra. Então aqui na janela de óbvio eu já construí os objetos, o paraboloide, o plano tangente, o ponto, a reta normal e o vetor gradiente. Então vamos ver cada um deles aqui. Então o paraboloide está aqui, ó. Vou até mexer um pouquinho aqui no nosso objeto. Estou mexendo aqui na nossa janela de visualização, que é o paraboloide. Agora vamos marcar o ponto P. Olha só, ele marcou aqui o ponto P. Deixa eu mexer um pouco. Aqui está o ponto P. Se eu pego somente o ponto P. Aqui o Pzinho, certo? O paraboloide. Aqui, e o ponto P. Coordenadas 2, menos 2 e 1. E o paraboloide, a equação é x ao quadrado mais e ao quadrado menos 3x menos 2y mais 2z igual a 5. Agora vamos marcar o plano tangente aqui, ó. Plano tangente, equação x menos 2y mais 4z igual a 10. Até aqui, certo? E também a reta normal. A reta normal, aqui eu estou usando aqui no GeoGebra a forma, equação vetorial da reta, onde eu tenho aqui um ponto, que é o 2 menos 2 e 1, e tem o vetor diretor da reta, que é 1 menos 2 e 4, que é o vetor gradiente. Também tem o vetor gradiente aqui, ó. Então, vou marcar a reta normal, tá aqui, ó, a reta normal, e o vetor gradiente. Observa que o vetor gradiente, deixa eu até mudar um pouquinho a espessura dele aqui. O vetor gradiente está aqui, ele é paralelo à reta normal. Vou até voltar, vou ficar mexendo, vocês observam que como eu vou mexendo aqui, a reta normal e o vetor gradiente mantém sempre a mesma direção. Até um sobre o outro aqui, ó. Olha só. Vou virar para cá. E vocês olhem que eles são sempre, têm a mesma direção, paralelo, certo? Agora vamos ver a intersecção do paraboloide com o plano normal.
ocultar 90 o gradiente e a reta normal. Então ficou aqui apenas o paraboloide, o plano e o ponto P. Então vamos ver a intersecção do paraboloide com o plano. Eu vou usar essa ferramenta aqui, intersecção dos superfícies. Vou clicar no paraboloide, observe que ele vai se destacar. Agora eu vou clicar aqui no plano e observe aqui que ele marcou aqui uma cônica, apareceu uma cônica aqui, uma cônica C. Está chamando X, ó, ponto C, curva de intersecção do plano tangente com o paraboloide. O que vai dar? Vai dar um ponto X aqui de coordenadas 2, menos 2 e 1. Observa que as coordenadas desse ponto X e as coordenadas do ponto P são as mesmas. Vou ocultar o plano tangente e o paraboloide. Olha só, eu tenho o ponto P com a cônica. Vou mudar a cor aqui do ponto P. Ó, tirei o ponto P, só que eu vou mudar a cor dele. Deixa eu tirar a cônica também. Vou mudar a cor do ponto P aqui. P em propriedades e vou mudar a cor dele para este verde aqui. Ó. Fechou? Está aqui o ponto P. Eu também vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Aqui, ó. Um pouquinho a coisa. Mas... Então agora vamos colocar a cônica aqui e vamos ver se coincide. Ó. Coloquei a cônica em cima e vou deixar a cônica com o mesmo tamanho. Tem um ponto. Está coincidindo exatamente ali. Ó. Aqui podemos ver aqui na janela de álgebra tem as mesmas coordenadas. Ok? Vamos voltar aqui. Só vou ocultar a cônica. Então agora nós vamos colocar o paraboloide, o plano e a reta. E vamos fazer uma animação aqui. Observe aqui, ó, que essa reta normal ela é perpendicular ao plano. Vamos ver em outros pontos de vista aqui, ó, visualizar na direção do plano XY. Tá aqui, na direção agora do plano XZ. Está ali. E na direção do plano YZ. Está aqui, ok? Então agora nós vamos retornar lá para o quadro para encerrarmos nossa aula. Então assim encerramos mais uma aula do CCVV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, clique no botão aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Aqui em cima no card você vai encontrar uma playlist de geometria analítica. Dê uma olhada lá, é bem interessante. E aqui em cima, do seu lado esquerdo, você vai encontrar a última aula do CCVV. E embaixo você tem a playlist completa do CCVV. Então nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelado.